Boa tarde, gente. Aqui é o Rafael. Nós vamos começar daqui a pouquinho mais um episódio do nosso programa, da nossa TV CEP. É uma rede que a gente se encontra. A gente está só no aquecimento, esperando algumas pessoas entrarem. Tá bom? Daqui a pouco a gente começa. Manda o link pra mim. Você pode entrar no YouTube ou no Facebook e aí você até vê se já está funcionando para mim. Está só no aquecimento, esperando algumas pessoas entrarem. Tá bom? Daqui a pouco a gente começa. Bem, gente, enquanto a gente não começa, vou explicar um pouco o que aconteceu ontem, né? Nosso programa estava previsto para todas as terças e quintas, às 6 horas, nesse período de pandemia, 2 vezes por semana. Mas ontem a gente não conseguiu de jeito nenhum transmitir. A gente tentou mais de um programa, tentamos pelo YouTube, tentamos pelo Face e não tinha conexão. Assim, a minha internet estava boa, a internet da Carol, nossa convidada também. Só que as redes, né, o YouTube, o Facebook, não tinha vaga, estava sistema cheio. Não sou técnico para dizer especificamente o que aconteceu, mas nós não conseguimos. A gente percebeu que às 6 horas é um horário onde muitas lives estão acontecendo de todos os tipos, né, infinito, né, esse período de pandemia. É, a, as redes se tornaram o caminho para a gente se comunicar. Então tem lives de todos os tipos e às 6 horas é o horário onde tem mais. E aí a gente resolveu fazer hoje às 5 horas e é o teste. Se hoje der certo, por enquanto está dando, a gente vai manter esse horário, vai fazer as nossas lives às 5 horas da tarde, nas terças e quintas-feiras. Amanhã, por exemplo, nós vamos ter uma live sim, vai ser sobre a SEDAI, sobre a privatização da SEDAI com o Ari, que é o presidente do sindicato, de um dos sindicatos da base da SEDAI. Hoje a gente está com a Carol, vamos falar um pouco sobre a última nota técnica do DIEESE. A Carol vai explicar também o que é o DIEESE, é um instrumento muito importante para os sindicatos, mas daqui a pouco. Deixa dar mais uns 2 minutinhos, aí a Carol vai falar, se apresentar e a gente vai fazer um bom debate com ela. Na hora que você botou a tela do seu computador online. Eu sei. Tem 17 pessoas. Isso no Face? É. Agora é 16. Tá bom, então vamos começar. Nós já temos quase 20 pessoas no Face, então acho que está na hora da gente começar, Carol. Antes de dar a palavrinha para Carol, quero dar alguns recados. Primeiro, a Clarice, que é a nossa companheira também da direção do CEP, vai entrar daqui a pouco. Está um pouquinho atrasada, mas vai dar tempo de participar do debate também. E eu queria falar sobre a programação que a gente pensou para esse mês. Vou falar um pouquinho dos episódios que a gente vai ter. O de amanhã é o da SEDAI, né, como eu falei. E a gente vai intercalar um tema geral, específico sobre educação ou não,
e um tema sobre o EAD. Então, amanhã vai ser o da SEDAI, depois a gente vai ter o Juventude e o EAD, vamos chamar alguns coletivos e grêmios para falarem como está sendo essa relação com a proposta da SEDUC. Isso vai ser na terça-feira. Depois a gente vai falar com profissionais de educação física e a relação deles com essa proposta do governo deles serem acionados para ajudar aí no combate ao Covid. Depois, no dia 28, a gente vai ter um debate sobre perspectivas sobre o ano letivo, assim, já pensando numa proposta de volta, o que a gente está debatendo dentro do CEP, o que o movimento está debatendo sobre propostas para o ano letivo. E depois, no final de abril, no dia 30, a gente vai ter relações de trabalho no Covid, também um tema muito importante sobre a pandemia. Depois a gente vai ter no dia 1º um especial sobre o Dia do Trabalho com os funcionários do CEP aqui, que a gente vai fazer um trabalho com a Secretaria de Funcionários do CEP. E aí depois segue a programação de maio, mais pra frente a gente fala, mas já tem bastante programação interessante pra gente. Carol, acho que a gente pode começar. Eu gostaria primeiro de agradecer que você aceitou o convite, veio aqui participar dessa live com a gente, pra gente debater um pouco essas avaliações que o Diese trouxe, que são muito importantes para a gente aprofundar, ter instrumentos para a gente se defender nessa pandemia, nessa possibilidade de ataques que está vindo. Não é à toa que ontem, por exemplo, mais um município teve os seus funcionários terceirizados demitidos. Rio das Ostras ontem foram 1.200 funcionários demitidos no meio da pandemia pelo Facebook, uma coisa muito grave. Na região dos lagos, a gente já viu outros municípios também fazendo isso. Então, assim, no meio da pandemia, quando a gente deveria estar se preocupado somente em cuidar da saúde e salvar a vida das pessoas, os ataques não param e eles estão vindo. E é isso, cara. Gostaria que você falasse um pouquinho, se apresentasse o Diese, tá bom? A palavra é sua. Me ouviu, Carol? Agora sim. Ah, tá. Eu falei que apresentei um pouco você, mas é bom você se apresentar, falar o que é Diese, explicar e entrar no debate aí, tá bom? Tá legal. Meu nome é Carolina, né? Eu sou estou técnica do Diese, e o Diese, para quem não sabe, essa sopa de letrinhas significa Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O que quer dizer tudo isso? Diese, na verdade, é um departamento criado na década de 50 pelo movimento sindical de trabalhadores, isso na cidade de São Paulo, com o objetivo de produzir dados e informações que subsidiassem os dirigentes sindicais nas negociações com as empresas e, sobretudo, com os governos, né? Somente o governo municipal de São Paulo. Naquela época, os dirigentes tinham uma desconfiança profunda em relação ao índice de inflação que a Prefeitura de São Paulo que calculava naquela época. Então, eles resolveram montar o próprio departamento e calcular o próprio índice de inflação. E essa é uma história que a gente gosta muito de contar, porque em plena década de 70, em meio à ditadura militar, o próprio Banco Mundial reconhece que os índices calculados por aquele governo estavam errados e que o nosso era o que estava correto. Então a gente está há mais de 60 anos, né, nessa lida de auxiliar, de subsidiar a luta do movimento sindical dos trabalhadores no que diz respeito às mais diversas temáticas. Antes a gente era mais monotemático, né, porque como essa história da inflação ocupava um espaço muito grande, né, na agenda da classe trabalhadora, então ocupava também muito espaço na produção do Diese. Hoje a gente está sendo chamado a falar sobre uma diversidade muito grande de assuntos, inclusive agora, no meio dessa pandemia, e a gente tem tentado ao máximo publicar textos e produzir materiais que sejam relevantes
para os trabalhadores nesse momento tão delicado. E a gente vai conversar hoje sobre um desses textos que saiu na semana passada, salvo engano. Eu vou fazer um pequeno jabá, Rafael, se você me permite. Eu vou mostrar aqui minha tela, que aqui no nosso site a gente consegue encontrar basicamente toda a produção desses últimos dias, né, relacionadas ao coronavírus. Então, se vocês olharem bem, essa aqui é a nossa página, né? Aqui no canto esquerdo, um pouco abaixo, a gente tem um link que chama Sala de Situação Crise do Coronavírus. Aqui tem basicamente toda a produção nossa nesse momento e específica a respeito da pandemia. E a produção que a gente vai conversar é essa nota técnica número 233, o avanço da Covid-19 e as medidas para a flexibilização do regime estatutário no setor público. Quem quiser, quem tiver curiosidade de ler, é só acessar aqui na nossa página que ela está disponível e aberta. Tá? Então, a ideia é conversar um pouco sobre isso. E aí, para dizer o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar que nas últimas semanas surgiram alguns projetos que visavam reduzir salário, né, dos servidores públicos com vistas a economizar recursos que seriam, em tese, aplicados nas ações de saúde e combate ao coronavírus. Essa nota ela tenta mostrar um pouco que essas ideias sobre atacar direitos dos servidores públicos, ela não é exatamente nova. Ela não nasce com a pandemia, ela não surge com a pandemia. Todavia, existem alguns, digamos, oportunistas que se aproveitam desse momento para tentar encampar ou para tentar aprovar esse tipo de projeto. A gente tem visto no Brasil, não só no Brasil, mas nos últimos anos a gente tem vivenciado uma crise, né, que ela começa com um caráter político, mas ela também é uma crise econômica. A gente teve 2 anos de PIB negativo, que foram 2015 e 2016, e desde 2017 até 2019 a gente tem tido um crescimento muito baixo. Apesar do que se divulga na imprensa, apesar da fala de alguns ministros, a verdade é que a gente não está retomando a pujança da economia brasileira. A gente tem tido patamares muito baixos de crescimento econômico, e isso acaba sendo usado como justificativa para a ideia de que se tem que reduzir o gasto governamental, se tem que revisar o tamanho, o papel do Estado e etc., passando por outras medidas como reduzir salários dos servidores ou reduzir direitos dos servidores. Na verdade, o ataque aos direitos da classe trabalhadora, ele acontece tanto no setor público quanto no setor privado. Então, a gente tem, pelo menos desde 2016, uma inflexão das políticas do Estado brasileiro de proteção social à classe trabalhadora, e ela começa, a meu ver, desde a emenda do teto, que é aquela que restringe os gastos do governo federal com políticas públicas durante 20 anos, né, que limita o orçamento à correção simplesmente pela inflação medida pelo IPCA do ano anterior, sem considerar as demandas da sociedade. Então, isso está cobrando preço agora. A gente está vendo o SUS com orçamento reduzido e as consequências disso no atual momento. Mas a gente teve nesse meio tempo a lei da terceirização, que chega primeiro no setor privado, depois vem o decreto para o serviço público, que amplia as possibilidades de terceirização no serviço público de forma enorme, como nunca antes vista. A gente teve a reforma trabalhista, que atingiu os trabalhadores seletistas, mas que tem também impactos para os servidores na medida que outros projetos possam ser lançados e possam inclusive ser aprovados no sentido de flexibilizar o estatuto, né, dos servidores.
Além disso, a gente tem uma reforma da Previdência que já pegou os servidores federais, que já pegou os trabalhadores vinculados ao INSS e que também está sendo replicada no âmbito de estados e municípios, junto com o programa de privatizações que está em curso, junto com uma MP que permite a contratação de trabalhadores temporários no setor público sem prestação de concurso público, que é algo que é bastante preocupante do ponto de vista da continuidade, do ponto de vista da qualificação desse servidor, do ponto de vista, inclusive, da continuidade do serviço público. Então, a gente vê que nos últimos anos tem tido uma série de ataques, né, conjuntos à classe trabalhadora, seja ela vinculada ao setor público, seja ela vinculada à iniciativa privada. Nas últimas semanas, a gente teve pelo menos 2 tentativas muito grosseiras, a meu ver, de capitalização política em cima das condições de vida e de remuneração dos servidores. Um foi o PL, o Projeto de Lei 1144, de autoria do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. Ele apresenta uma proposta ao Congresso no dia 27 de março para que se reduza os salários dos servidores e essa economia seria aplicada diretamente na pasta da saúde. Ele propõe 3 faixas, né? Então, os trabalhadores... Carol? Oi, gente, infelizmente a Carol caiu. Vamos aguardar ela voltar aqui. Oi. Até a Carol voltar, ela ia falar exatamente num ponto que eu acho muito importante. Acho que ela está voltando aí, depois eu faço reflexão com ela. Voltei. Carol, você voltou exatamente na hora que você ia falar as faixas salariais do projeto lá do Carlos Sampaio. Então, ele propõe 3 faixas. Até 5 mil, o servidor estaria isento. De 5 a 10 mil reais teria uma redução de 10%, e a partir de 10 mil reais ele fala de 20% a 50%, porém ele não explica quem teria uma redução de 20% e quem teria uma redução de 50%. Então não se estabelecem critérios, não se estabelece nenhuma forma objetiva de qualificar essas faixas de redução, né, essa progressão da redução. É um PL, a meu ver, até bem mal escrito, né, ele deixa muito mais coisa obscura do que clara, e a gente conversou com alguns consultores legislativos que avaliam que esse projeto não vai passar. Não tem clima, não cabe no momento, então... a avaliação geral é de que ele não passa, até porque é um projeto muito pouco detalhado, muito pouco explícito em relação às formas, né, com que se pretende fazer essa redução. Teve uma outra proposta, digamos assim, que também andou circulando no Congresso na semana passada, que foram 2 propostas de emenda à PEC 10. A PEC 10 é aquela do orçamento de guerra que o Rodrigo Maia propôs com outros deputados e senadores. Então, um deputado do Partido Novo, né, o Paulo Ganimi, ele propôs 2 emendas, as emendas 4 e 5, que também tratavam da redução dos salários dos servidores com vistas a economizar dinheiro para as ações de combate ao coronavírus. Essas emendas elas foram rejeitadas, elas não estão integrando a proposta de emenda à Constituição. Tá? Essa proposta de emenda à Constituição número 10 sobre orçamento de guerra vai ser votada sem essas emendas. Então, por hora, a gente teve 2 tentativas e as 2 foram mal sucedidas nessa questão de reduzir salário de servidor para fazer economia para o combate ao coronavírus. Vale lembrar o seguinte: as 2 iniciativas, elas excetuavam, por razões até meio óbvias, os servidores da saúde e os servidores da segurança pública. Então, a pasta que mais tem servidores
sem ser servidores da saúde e sem servidores da segurança, é exatamente a pasta da educação. Na verdade, essa é a pasta que tem mais servidores como um todo. Ou seja, então ele está falando o seguinte, de tirar dinheiro, tanto os dois projetos eles falam de forma pouco explícita, mas se pretendia retirar dinheiro de remuneração, né, dos servidores da educação, colocando para conta dessas pessoas a crise sanitária que a gente está passando no momento. Só uma coisa que é importante que eu acho que eu não falei é o seguinte, o projeto de lei do Carlos Sampaio, por ser um projeto de lei, ele em tese, se aprovado, que a gente avalia que não vai ser, ele valeria apenas para os servidores federais. Isso significa que servidores estaduais e servidores municipais podem ficar muito tranquilos? Não, porque se isso eventualmente fosse aprovado, os estados e municípios teriam uma brecha para aprovar legislações análogas nos seus governos. Então, não é porque algo está restrito aos servidores federais que não possa ser replicado para servidores de outros entes. As emendas à Constituição aí seriam mais graves, porque se elas fossem aprovadas no projeto de emenda constitucional e eventualmente aprovadas dentro da Constituição, aí sim já poderia ser aplicado para os servidores dos 3 níveis, né? Tanto da União quanto dos estados e dos municípios. Outra coisa que eu acho que é importante falar é o seguinte, ainda que a redução salarial fosse proposta para todos os servidores, de todos os poderes, de todas as esferas, a economia que se faria seria algo em torno de 5% do tamanho do orçamento do Ministério da Saúde. E é por isso que eu falo que são projetos oportunistas, são projetos que têm pouco vínculo com a realidade e que pretendem que os servidores paguem a conta de uma crise sanitária muito maior, das quais essas pessoas sequer têm noção do tamanho, do que é o SUS e quais... A gente vai ficar cheio de hematoma. Depois falar dessa tal de EAD, meu Deus do céu. Mas o que eu estava dizendo é que a nota ela não está focando nesses dois projetos, um porque já foi rejeitado e o outro porque a gente avalia que não passa, mas a gente queria trazer à memória, na verdade, outros projetos que estão tramitando no sentido de retirar direitos dos servidores públicos, né? Existem pelo menos 2 projetos que estão tramitando, um é inclusive de 98 e o outro é mais recente, de 2017, que tratam da redução, mesmo do fim da estabilidade do servidor público. Trata da fim da estabilidade, mas em que sentido? Trata, na verdade, da demissão do servidor público por insuficiência de desempenho. E aí a gente tem uma série de questões em relação a como que seriam feitas essas avaliações de desempenho, quem as fariam, quais os critérios que seriam analisados, que seriam utilizados, atrelar a estabilidade do servidor a uma avaliação de desempenho é um negócio muito complexo, é um negócio muito delicado, porque a gente não sabe como que as questões políticas poderiam afetar o desempenho das atribuições desse servidor público. Então, são 2 projetos que a gente considera muito perigosos para os servidores e para a sociedade brasileira de modo geral. Tem um outro projeto tramitando também que trata da regulamentação sobre o direito de greve no serviço público.
A gente sabe que os servidores públicos eles não têm o direito assegurado à negociação coletiva e o direito de greve que se aplica nas greves do serviço público é o direito de greve do serviço privado. Então, o direito ele é aplicado de forma análoga, né, para esses dois setores. E, a meu ver, a legislação de greve do setor privado, ela já não atende nem às demandas dos trabalhadores do setor privado e ela também é muito complexa. O serviço público ele tem complexidades mas que não cabem na legislação de greve no setor privado. E esse projeto que está em tramitação, ele não é um projeto que a gente avalia com os melhores olhos de que seria o projeto mais benéfico no que tange ao direito de greve do serviço público. Um dado que eu quero chamar a atenção é que no DIEESE a gente tem um banco de greves. A gente tem talvez o maior banco de greves do Brasil, ou talvez até da América Latina. E nos nossos estudos baseados nesses dados, a gente percebe que a maior parte das greves no serviço público, elas não são por questões salariais ou por questões de condições de trabalho, mas elas acontecem como tentativa de abrir o canal de negociação. Porque não existe negociação regulamentada no serviço público, os servidores acabam utilizando da greve para abrir o canal institucional de comunicação. Então, essa é a principal razão pelas quais se tem greves hoje no serviço público. Então, a gente considera esse projeto, da maneira como ele está escrito hoje, um projeto que não atende aos interesses dos servidores de modo geral. Tem um outro aspecto que a gente também chama atenção, que em 2015 foi apresentado um projeto que regulamentava a negociação coletiva para os servidores, tanto de municípios, quanto dos estados, quanto da União. Esse projeto chegou a ser aprovado, todavia ele foi vetado integralmente pelo então presidente Michel Temer em 2018. Então a gente chegou a ter um vislumbre, né, dessa negociação regulamentada, todavia não aconteceu. No mais, a gente também tem outros projetos em tramitação que se referem ao Plano Mais Brasil. O Plano Mais Brasil é um conjunto de 3 projetos de emendas constitucionais, né, 3 PECs, que são a 186, a 187 e a 188. A 186 é a que trata do fundo emergencial, né, das ações emergenciais de socorro da União aos estados, principalmente, mas também aos municípios. A PEC 187 é aquela que extingue, né, ou que pretende extinguir alguns fundos infraconstitucionais, e a PEC 188 é a chamada PEC do Pacto Federativo, né, que trata da relação, da redistribuição de recursos e das possibilidades de socorro da União também aos estados e municípios. Na PEC 186, que é a emergencial, já existe a possibilidade, já existe a previsão de redução de jornada com respectiva redução do salário do servidor em casos de déficit orçamentário. Então, isso é uma coisa que é importante, que chama atenção. Então, a gente falou que aquelas iniciativas caíram, mas já existe outra em tramitação. E a PEC 188, se ela tivesse sido aprovada, a gente estaria numa situação muito mais delicada do que a gente se encontra agora, do ponto de vista dos estados e municípios. Os estados e municípios, eles têm como atribuição constitucional os cuidados e a atenção à saúde básica, assim como a educação básica. Todavia, os estados e municípios, eles não têm a maior parte do orçamento que é arrecadado como um todo. O orçamento ele é concentrado na União, mas as atribuições de estados e municípios são atribuições que são muito onerosas, né, para qualquer governo. Então, a forma como isso está distribuído, sobretudo do ponto de vista dos recursos, é o que a gente chama de pacto federativo. E essa PEC, ela dificulta muito a concessão de empréstimos ou de créditos por parte do governo federal aos estados e aos municípios. Ela, por um lado, empurra esses entes, esses governos, para que contratem empréstimos com organizações, organismos multilaterais, como, por exemplo, o Banco Mundial e o FMI, e, por outro lado, ela dificulta que a União possa socorrer esses entes em caso de emergência. A gente aqui no Rio de Janeiro, a gente
tem uma situação complicada, a gente tem uma dívida muito grande, né, com a União, com o governo federal. E, bom, todo mundo lembra, né, não tem tanto tempo assim que o governo do estado atrasou salários, atrasou benefícios, aposentadorias do Rio Previdência. Então, você imagina se o estado do Rio de Janeiro tivesse que contratar um empréstimo com uma organização multilateral dessas para fazer pagamento de folha. Seria algo que agravaria ainda mais a situação que a gente tem orçamentária aqui. E, por fim, tem um outro projeto que não foi apresentado, mas vocês já ouviram falar. A gente já tem algumas notícias na imprensa. A gente tem notícias, inclusive, de que estaria esperando o momento mais adequado para apresentar esse projeto para apreciação da Câmara e do Senado, que é o projeto da reforma administrativa. A gente não leu esse projeto não está publicizado. O que se especula na imprensa é que é um projeto que vai tratar da redução da quantidade de cargos e atribuições do Estado, que vai reduzir, vai extinguir uma série de cargos hoje que são públicos e jogar isso seja para a OS, seja para a organização não governamental, seja para a iniciativa privada. Então, talvez flexibilize as regras de contratação dos servidores públicos, talvez mude a questão do concurso, a gente não sabe muito bem, a gente não sabe se vai mexer na estabilidade. Tudo isso são especulações, mas é bem possível que, passada essa crise, esse assunto volte à tona. E aí tem uma coisa que também é importante a gente ressaltar, que é a seguinte: esse governo ele tem uma característica, ele tem duas características que eu acho que a gente tem que ressaltar. Uma é que ele governa muito por medida provisória. E isso gera uma instabilidade muito grande, porque se a medida provisória ela não for aprovada no Congresso em 120 dias, ela cai. Então, algo que está valendo hoje pode não estar valendo daqui a 4 meses. Todavia, se o governo institui uma MP hoje, ela tem validade hoje até os 4 meses se ela não for aprovada. Então, eles optam por encurtar o caminho do processo legislativo quando apresentam a MP, não negociam com o Congresso, então o Congresso aprova aquilo que lhe apraz. A gente viu a aprovação ontem na Câmara daquela MP sobre a carteira, sobre o contrato, né, de trabalho da carteira verde e amarela, que inclusive já estava com o prazo se esgotando, acho que se esgota na próxima segunda-feira. Se o Senado não aprovar, vai cair. Mas esse governo tem essa característica, como ele negocia pouco com as duas casas e como ele é muito autoritário, ele acaba editando muita medida provisória que passa a valer imediatamente após a publicação, mas nem todas essas medidas acabam se tornando peças legislativas por conta desse trâmite necessário nas duas casas legislativas. A gente ainda não sabe como vai ser essa questão da reforma administrativa. Todavia, uma outra característica que eu queria ressaltar é que é o seguinte: ainda que esse governo não apresente um projeto de emenda à Constituição, um projeto de lei que trate do assunto reforma administrativa, ela está sendo feita por intermédio de vários outros projetos que estão sendo apresentados, como, por exemplo, esse conjunto de PECs que a gente falou, do Plano Mais Brasil, como, por exemplo, a MP 922, que trata da contratação temporária no serviço público. Então, são mini-reformas administrativas acontecendo em diversas peças legislativas diferentes e que podem ou não estarem consolidadas numa outra peça maior, né? Mas é aquela estratégia do atirar para tudo quanto que é lado, né? Se der certo, se colar, colou. Então, trato da redução de jornada com redução de salário na PEC 186, se passar, ótimo. Se não passar, eu trago de volta no projeto da reforma administrativa. Instituo a contratação de temporários, dou o argumento do INSS, dou o argumento do censo do IBGE, se colar, colou, se o Congresso aprovar, ótimo, se não aprovar, eu trago isso de volta na reforma administrativa. Então, esse, na verdade, tem sido o modus operandi do governo Bolsonaro. No mais, a gente traz na nossa nota algumas propostas e algumas considerações a respeito desses projetos e dessas medidas que estão em andamento. Primeira coisa que a gente fala é o seguinte: a gente, até onde a gente sabe, não viu nenhum país, em lugar nenhum do mundo, querendo reduzir salário de servidor para pagar a conta das despesas com saúde no contexto da pandemia.
Isso é algo que a gente só viu no Brasil. Por mais que a gente avalie que não vá acontecer, pelo menos não no curto prazo, mas a simples proposta é algo para a gente muito peculiar. Por falta de um adjetivo melhor, eu vou usar esse, porque, na verdade, é inconcebível. A gente tem visto, na verdade, que os países eles têm adotado políticas de estímulo à demanda. O que isso significa? A gente está vendo países que estão cobrindo os salários dos seus trabalhadores, a gente está vendo países adotando medidas de proteção às micro e pequenas empresas, suspendendo impostos, repassando recursos de emergência. A gente está vendo a Argentina aqui do nosso lado assegurando a estabilidade do emprego e dos salários da população argentina. A gente tem visto o Reino Unido, a gente tem visto França, a gente tem visto Espanha estatizando o hospital, a gente tem visto França desembolsando uma série de recursos para manter os empregos e para assegurar a remuneração dos trabalhadores. Ou seja, a gente está num contexto em que as atividades estão sendo reduzidas e a gente precisa que as pessoas consumam, de certa forma, para manter minimamente a economia girando. Então não faz sentido você querer tratar de redução de salário do servidor nesse contexto, pelo menos não a nosso ver. Isso sem contar que, assim, 85% da economia brasileira no ano passado foi basicamente despesa de consumo das famílias e despesa de consumo do governo. Então, você reduzir salários de trabalhadores, sejam eles do setor público ou do setor privado, na verdade, você está tirando dinheiro de consumo e você está, inclusive, travando um dos mecanismos de atividade, de crescimento da atividade econômica. Outras coisas que a gente acha importante ressaltar é que é o seguinte, tem muita gente argumentando que nesse contexto em que se tem que gastar mais para comprar respirador, para gastar comprando EPI, montando hospital de campanha, etc., essas coisas são necessárias, elas têm que ser feitas. Como é que fica a questão do superávit das contas públicas e tal, e da responsabilidade fiscal? Mas a gente precisa ressaltar o seguinte, a própria lei de responsabilidade fiscal, ela já traz algumas exceções para estados de calamidade pública. E vamos lembrar, o Senado decretou o estado de calamidade pública no Brasil no dia 20 de março. Então isso dá margem para o gestor, para os executores do orçamento, poderem fazer os ajustes necessários para atender as necessidades nesse contexto de pandemia, inclusive para gastar mais com saúde, para gastar mais com proteção ao trabalhador e etc. A outra coisa é que é a seguinte, a Advocacia Geral da União ela entrou com um pedido junto ao STF para que se flexibilizassem as regras orçamentárias e que para gestores não fossem punidos, por gastar além de alguns limites nesse contexto em que se precisa gastar mais. E o STF, o ministro Alexandre de Moraes, acatou esse pedido. Então, quer dizer, o governo ele tem amparo legal para poder fazer os ajustes orçamentários que se julguem adequados para as ações de saúde, mas também para as ações de proteção aos trabalhadores. Então, isso não seria considerado, por exemplo, pedalada fiscal. Ao contrário do que o Bolsonaro e o Guedes têm dito, isso não seria considerado como algo que desse base para impeachment, enfim. E, por fim, a gente defende que outras medidas que poderiam ser adotadas seriam, a revogação da emenda do teto dos gastos. Não faz sentido você restringir os gastos com políticas públicas nesse contexto em que a gente precisa de um Estado atuante, comprando respirador, negociando respirador no mercado internacional, disputando com os Estados Unidos, que você precisa comprar equipamentos de proteção individual para os nossos profissionais da saúde, que você precisa garantir leito de UTI para as pessoas que vão ficar doentes, que você precisa aumentar a capacidade do Sistema Único de Saúde. Então, a gente acha que essa emenda ela é um entrave que precisaria ser revogada. A outra coisa que a gente defende é a redução das taxas de juros, sejam eles para as famílias, sejam eles para as empresas. A gente tem visto uma série de famílias e empresas que não estão conseguindo recursos necessários para pagar suas dívidas mais básicas, e a gente avalia que o sistema financeiro ele tem um papel importante nesse momento. O governo federal ele conta com pelo menos 3 bancos, que é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BNDES, que poderiam ajudar
fornecendo créditos com prazos ampliados e preços subsidiados para fazer frente a algumas dessas necessidades. Então, e a gente sabe que, bom, se os bancos públicos adotam medidas como essa, é possível que os bancos privados também adotassem para não perder espaço no tal do mercado. Outra questão que é importante, e a gente talvez tenha um piloto em breve para fazer estudos e análises sobre esse assunto, é a questão da renda básica. A gente tem visto alguns programas de proteção que, além de estarem muito demorados, eles são muito fragmentados. Então, a gente teve o auxílio emergencial voltado para trabalhadores informais, trabalhadores desempregados. A gente tem a MP 936, que trata da possibilidade de suspensão de contrato de trabalho, que trata da possibilidade de redução de jornada com redução de salário e uma complementação, né, da renda com os recursos do seguro-desemprego, mas são medidas que atendem a parcelas diferentes da classe trabalhadora. Uma atende formais desempregados, outra atende trabalhadores que estejam com a carteira assinada e estejam trabalhando, mas a gente ainda tem uma série de trabalhadores que estão à margem dessas duas medidas. Então, a gente está defendendo talvez um programa de renda básica, ainda que temporário, nesse período. Outras propostas para médio e longo prazo são um projeto de reforma tributária, e a gente sabe que isso está na agenda do governo, está na ordem do dia. A gente não sabe qual reforma tributária. A gente defende uma reforma tributária que torne a nossa estrutura tributária, que a gente chama de regressiva, em progressiva. O que isso significa? Hoje a nossa taxação, ela incide muito sobre o consumo. E ela incidindo muito sobre o consumo, ela pesa mais na renda das famílias mais pobres. Porque se eu gasto 5 quilos de R$5 num quilo de arroz e a família mais rica do Brasil gasta os mesmos R$5 num quilo de arroz, o peso do imposto sobre esse arroz no meu orçamento, no orçamento da família que ganha salário mínimo, é muito maior do que um orçamento na família de um banqueiro, por exemplo. Então, a gente defende uma reforma tributária que taxe mais renda e patrimônio, porque aí você vai taxar mais quem tem mais e taxe menos o consumo, porque dessa forma a gente taxa mais a quem tem menos. Por fim, a gente também defende para médio e longo prazo, após as medidas de isolamento social, após o controle, né, da disseminação do vírus, um programa de investimentos públicos em infraestrutura econômica e urbana. Então, atividades como construção civil, saneamento básico, poderiam exercer papéis fundamentais na retomada da economia, na retomada da geração de empregos, na retomada da renda das famílias. Então, era basicamente isso, né, que a gente tinha. Lembrando que o texto está no nosso site. Então, esses e outros textos podem ser acessados diretamente lá.
Eu também quero pedir desculpas aí para as que estão nos assistindo, né? Desde ontem que a gente está encontrando muita dificuldade com a internet e também nesse tempo de quarentena muitos acessos, isso tudo influencia na qualidade da exibição, mas esse debate que a gente está fazendo hoje é muito importante, porque, na verdade, a gente sabe que a gente está vivendo uma economia estagnada nesse governo Bolsonaro muito antes da pandemia, né? Então, uma economia de arroxo, um arroxo em cima do trabalhador e, como a Carol muito bem falou, é um arroxo em cima do trabalhador que deve ser estimulado a consumir. É claro que a gente não é a favor de um consumo sem limites, de um consumo exagerado, desqualificado. Sabe que o trabalhador, ele produz e consome o fruto do seu trabalho. E esse aspecto que, na verdade, né, Carol, depois eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, né? A 1144 de 2020, ela soma a outros aspectos daquele pacote emergencial desde 2019, que forma aquele Plano Brasil Mais, né, que é o Plano Brasil Menos, no nosso ver, e também com a reforma administrativa, que vem arrochando quem move o país, que são servidores públicos. E existem duas categorias, né, que mais, segundo eles, inflam a folha de pagamento do serviço público, e entre eles é a educação. Então, a gente sabe que os trabalhadores da educação, dentro desse pacote da maldade do governo Bolsonaro, são os que mais vão ser atingidos dentro da categoria de servidores públicos, porque a gente sabe que tem as categorias que são protegidas. Então, esse debate é um debate muito importante. Acredito, enquanto CEP, que essa contribuição né, em nome do DIEESE vai contribuir para alertar sobre todas essas programações que estão vindo para retirar o direito da classe trabalhadora, sendo que a gente sabe, né, Carol e Rafael, que as saídas são políticas públicas, né, de austeridade, taxação de grandes fortunas, e não se fala nisso no nosso país, né? Em qualquer momento, principalmente no momento, como a Carol falou, de pandemia, a gente está vendo os nossos trabalhadores esperando esse auxílio emergencial. Não sai de jeito nenhum. Eu tenho acompanhado 7 famílias que estão esperando o auxílio emergencial e que fica lá em análise, não sai. E quem tem fome tem pressa, né? Então, eu quero agradecer muito, Carol, essa contribuição que você está trazendo aí em nome do DIEESE, né? E toca a bola aí, Rafa.
Então, vamos começar talvez pelo começo. O próprio fato de você ter um quadro grande de terceirizados e um quadro grande de contratados não deixa de ser uma espécie de reforma administrativa que já está em curso já de alguns anos, né? Muitos anos, inclusive. É bem provável que a gente não consiga argumentar, é muito provável que os municípios e os estados, eles de fato não tenham uma redução do orçamento, da redução da arrecadação. Porque parte importante do governo do estado, do orçamento do governo do estado é o ICMS. Se as empresas estão paradas, se o comércio está fechado, então, de fato, o estado vai arrecadar menos ICMS nesse mês e nos próximos. Municípios, mesma coisa. Um tributo que é importante nas contas municipais é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então, se os serviços não estão acontecendo, você também vai ter uma redução do ISS. Então, esse é um ponto. Eu acho difícil a gente afirmar que o orçamento não está reduzindo nesse momento. Todavia, os trabalhadores terceirizados e trabalhadores contratados são trabalhadores que precisam ser protegidos, tanto quanto qualquer outro, que precisam comer, que precisam pagar aluguel, que precisam pagar suas contas. Então, para além da prefeitura olhar aquilo como uma cifra ou como um CNPJ, a gente tem que considerar que são cidadãos que circulam, que consomem naqueles municípios e que precisam ser protegidos. Então, eu acho que a gente pode argumentar pela via de que a prefeitura não está olhando para os seus cidadãos a quem ela deve proteger. Então, tem que fazer economia? Talvez tenha, mas a gente vai fazer economia à custa de pessoas passando fome? Isso faz sentido? Será que não tem outras formas da gente economizar? Será que não tem outras formas da gente proteger esses trabalhadores e conseguir recursos de uma maneira que seja menos dura para essas famílias? Eu não vou ter todas as respostas. A gente citou aqui 3 ou 4 municípios que têm realidades muito complexas e muito diferentes. Queimados, Arraial e Rio das Ostras são municípios bastante diferentes, então eu não vou ter uma resposta pronta que dê conta das especificidades de cada um. Mas, de modo geral, eu acho que a gente tem que ir pela preservação da dignidade dos trabalhadores. E para outro momento, acho que agora não cabe, mas assim, para médio e longo prazo, continuar fazendo aquilo que o CEP já faz há muito tempo, que é contestar esse tipo de contratação no serviço público, porque é menos proteção para os trabalhadores, é uma quebra de continuidade, às vezes, no serviço que é prestado nas escolas, nas repartições públicas. E, enfim, alguém, na verdade, está ganhando dinheiro com isso e não são os trabalhadores. Tá, existem pelo menos 3 fontes que são importantes que a gente utiliza bastante. Uma é o portal da transparência de cada prefeitura. E aí, se você está olhando só um município especificamente, pode ser uma fonte boa, porque às vezes é muito detalhado, embora às vezes seja uma zona. Então, o portal da transparência acho que seria o lugar para começar, tá? Mas eu sei que nem todos os municípios têm um portal da transparência muito organizado, muito direitinho, com as informações constando lá. Então, a gente tem outras 2 vias. Quais são? O Tribunal de Contas do Estado. Então, lá também tem algumas informações obrigatórias a respeito das contas dos municípios, além das contas do próprio Estado do Rio de Janeiro. E a outra fonte também, que é a que eu mais utilizo, na verdade, é a Secretaria do Tesouro Nacional. Eles têm uns sisteminhas de planilhas em que a gente consegue baixar os dados de uma vez só para todos os municípios do Estado, ou mesmo para todos os municípios do Brasil, mas aí o arquivo é muito pesado, eu não recomendo.
ou para um município também de cada vez. Então, são essas 3 fontes: o Portal da Transparência do município, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, exceto no caso do Rio de Janeiro, a capital, porque aí tem o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, e, por fim, a Secretaria do Tesouro Nacional. Todos esses sites têm informações a respeito de contas dos municípios, algumas mais agregadas, outras menos agregadas. Já adianto de cara o seguinte: a gente ainda não tem informação para o mês de março. O mês de março foi o mês que marcou, né, o início das medidas de isolamento social, de fechamento das escolas, de fechamento do comércio. Então, esses dados a gente deve ver para final de abril, início de maio, mais organizados, mais consolidados. A gente está tentando ter algumas medidas de aproximação para o caso do Estado, né? Tentando olhar os recursos do Fundeb, tentando olhar os recursos que estão entrando com o ICMS, mas no âmbito dos municípios é mais difícil fazer essas prospecções, essas estimativas. Sim. Vamos lembrar que, a princípio, essas medidas não se aplicariam em estados e municípios, tá? Essas medidas específicas, tá? De economizar com salário para combater o coronavírus. Mas, de modo geral, a gente tem que considerar 2 coisas. Por que a educação é a maior folha? Porque a educação você precisa de gente. Você precisa de professor, você precisa de inspetor, você precisa de merendeira, você precisa de porteiro, você precisa de muita gente para fazer uma escola funcionar. A outra coisa que é importante é o seguinte: na verdade, as 2 maiores pastas de todos os municípios geralmente são educação e saúde. E aí, saúde, a gente tem uma peculiaridade que é a seguinte: boa parte da saúde nos municípios e no estado está a cargo de organização social, das tais OS. Então, isso também diminui a folha, né, dos municípios e dos estados. É uma manobra. Você contrata uma organização social, que geralmente está vinculada a algum vereador, algum deputado. Esses caras contratam esses trabalhadores na iniciativa privada, isso não pesa nas contas do município nem do estado. Na educação, isso ainda não foi, a gente espera que continue assim, que essa moda não pegue. Então, mas o que a gente fala é isso, que aqueles projetos que foram apresentados nesse sentido eram projetos oportunistas. Jogavam para a conta dos servidores, principalmente da educação, porque eles são numerosos, a conta da crise sanitária, sendo que não existe a possibilidade dessa conta ser socializada dessa forma, não tem recurso possível, é oportunista porque também não tapa o buraco. Mesmo essa economia, ela não faria os recursos necessários para você ampliar a rede de atendimento do sistema de saúde. Então, são 2 projetos de fato muito oportunistas. Assim, não faz sentido botar o trabalhador, principalmente da educação, para pagar essa conta. Eu quero também agradecer você, Carol, muito pela sua participação, debate tão enriquecedor, e pedir para você
você estar conosco nos próximos temas que a gente vai ter aí, que vamos precisar muito de você e do Diese. Mas convidar a todos que estão nos assistindo neste momento, porque no dia 16 nós vamos debater sobre a água, especificamente sobre a SEDAI, então um tema muito importante, e a gente convida todos, e agora a gente vai alterar o horário, né, Rafael, para 17 horas, por conta desse impacto que está dando aí nas conexões. Muito obrigada, Carol. Bom, eu que agradeço em nome do Diese a confiança do CEP, né? Agradeço a oportunidade de estar divulgando aqui o nosso trabalho. O nosso trabalho ele só faz sentido porque vocês estão na luta, na lida, né? Protegendo a categoria, protegendo a classe trabalhadora de modo geral, e é isso que dá sentido, né, para a nossa existência, e é isso que dá sentido ao nosso trabalho. Então, eu que agradeço vocês a oportunidade, espero vê-los em breve, virtualmente e presencialmente também.